Olá, boa noite para você. A revolta de uma vítima de assalto. O vendedor, que já trabalhou como segurança, percebeu que seria assaltado e reagiu. Acabou imobilizando 2 ladrões com a ajuda da população. Esse caso aconteceu em Vila Velha. A vítima, ajoelhada no canteiro central, está imobilizando um dos suspeitos. Esse registro aí foi feito por um motorista que passava na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Em seguida, a equipe da motopatrulha da guarda chega. Nesse outro vídeo, o suspeito de camisa vermelha, que estava sendo imobilizado, aparece já algemado. Tudo aconteceu perto do meio-dia. Quem conseguiu deter os criminosos foi o Jonathan. Ele passava pelo local de bicicleta e percebeu que seria assaltado. Porque eu parei antes para mexer no celular, o sinal fechou, dei uma olhada no celular e guardei. Quando eu olhei, eles estavam já vindo na minha direção, atravessei rapidinho. Eles chegaram e me abordaram, dizendo perdeu, perdeu, perdeu. Eu já senti que eles iam me roubar. Só que quando ele falou perdeu, eu olhei para a cintura que ele puxou assim, ele não me puxou, ele não impôs a arma para mim. Entendi. E eu percebi que a arma não era de verdade. Foi a hora que eu estava com a minha bicicleta parada em um pé, eu botei a bicicleta em cima dele, chutei a bicicleta em cima dele e abafei ele para tentar pegar, para ele não tivesse contato com a arma, para tentar tirar a arma dele. Nisso eu tirei a camisa e ele correu. Mas não terminou por aí. Como eu disse antes, eram os criminosos, ou sejam, 2. Depois de deter um, o Jonathan ainda correu atrás do outro. Isso que eu vi na rua ele correndo e o pessoal que estava no bar, os populares que viram também foram atrás dele e gritaram que ele era um ladrão. E o pessoal abafou ele e aí, ali, conseguiram imobilizá-lo também. Ele foi agredido pelos populares ali. E eu voltei para ver a situação do outro. Esse outro estava com essa pistola aí, ó, na realidade uma cópia, uma arma falsa. Da tentativa de assalto, sobrou rasgo na mochila da vítima. O Jonathan sabe que a orientação é não reagir a um assalto, mas ele só o fez porque já trabalhou como segurança. Trabalhei muitos anos com a área de segurança, eu fiz defesa pessoal, já fiz luta também, entendeu? Pretendo voltar novamente a treinar. E o certo é que a gente nunca reaja, né? A equipe da Guarda Municipal de Vila Velha tinha acabado de atender uma ocorrência quando ficou sabendo dessa. E ao retornar em patrulhamento, se deparamos com um cidadão no chão, população revoltada, né? E a gente interviu, ajudando a vítima, né? Que a vítima é muito agressiva, o cidadão, ameaçando a vítima também, devido a ter contido, estava revoltado, tentaram roubar a mochila dele. Os 2 envolvidos foram encaminhados aqui para o DPJ de Vila Velha e, segundo os agentes da Guarda Municipal, têm entre 30 e 35 anos e sim, os 2 já têm envolvimento, já têm passagens pela polícia. E mesmo detidos, um dos suspeitos, aqui no DPJ, ainda assim continuou olhando de cara feia para a vítima, ameaçando o homem que impediu que ele o roubasse. Até eu alertei que para ele não ameaçar a vítima, porque é uma coisa muito séria essa ameaça, né? É muito sério o que ele estava falando. Então, nesse momento, ele começou a mudar o comportamento. Por conta dessa situação, que foi no calorão do meio-dia, os planos da vítima tiveram que mudar. Eu ia para casa, né? Ia para casa, após chegar em casa eu ia para a praia, mas acabou que não vai dar a praia. Perdeu a praia, mas não perdeu os pertences, né? Pelo menos nada foi levado. Olha, a gente tentou saber sobre a autuação dos suspeitos, mas segundo a assessoria da Polícia Civil, não foi possível localizar essa ocorrência na delegacia. Um recém-nascido morreu após os pais sofrerem um acidente a caminho do hospital. O carro capotou várias vezes, caiu num barranco. O motorista perdeu o controle do veículo por causa de um enorme buraco na pista. Esse acidente, gente, aconteceu durante a madrugada em uma estrada rural que liga o interior de Santa Maria de Jetibá. O condutor não conseguiu chamar o SAMU porque perdeu o telefone no acidente, mas pediu ajuda para uma família em uma casa na região. A mulher acabou dando à luz no local do acidente, depois conseguiu chegar ao hospital, porém o bebê já estava sem vida. A equipe médica informou à Polícia Militar que a placenta já tinha sido expelida espontaneamente dentro do carro durante esse trajeto até o hospital. O bebê nasceu pesando quase 4 quilos, era do sexo masculino e tinha 52 centímetros. O casal não sofreu ferimentos graves, mas precisou ficar em observação no hospital. Que tragédia, né? Olha, gente, o carnaval continuou com violência no trânsito, viu? Olha só como é que ficou esse carro. Foi um acidente que aconteceu na Avenida Beira-Mar, em Vitória, durante a tarde. E o motorista não tinha habilitação.
O motorista seguia pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na altura de Bento Ferreira, em Vitória, quando perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e capotou na pista contrária. O motorista, de 27 anos, não tinha carteira de habilitação. Fizemos a consulta aqui do nome dele e ele não possui habilitação. Agora vai ser autuado e a gente tem que ver como está a condição dele também no hospital, porque ele deve ser apresentado do PJ. A informação que nós temos é que ele não estava embriagado. E ele sofreu algumas escoriações leves no braço. A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma prévia dos números de acidentes ocorridos entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Foram 9 acidentes graves, com 31 pessoas feridas e 3 mortes. Infelizmente, é um número que nos preocupa muito. A gente tem 3 mortos, era para a gente fechar o carnaval com 0, 19 autuações por embriaguez. Então isso chama muito a atenção. 19 veículos foram autuados por embriaguez. Não tem o menor problema dele beber, que ele possa beber, curtir o carnaval dele, mas que ele não combine a bebida com a direção. Na manhã desta terça-feira, 3 jovens se envolveram em um acidente na rodovia das Paneleiras, antiga reta do aeroporto. Uma adolescente de 13 anos ficou ferida. Um dia antes, outro acidente na mesma rodovia deixou uma pessoa morta e outra machucada. As vítimas estavam em uma moto quando foram atingidas por um carro. Em Mimoso do Sul, as imagens mostram quando um caminhão-tanque entra na pista e uma moto acaba batendo na lateral do veículo. A vítima teve ferimentos expostos e foi socorrida. Entre as infrações mais comuns estão excesso de velocidade, ultrapassagem indevida e dirigir alcoolizado. E tem outras 2 que preocupam bastante. É o não uso da cadeirinha dentro dos veículos e também o passageiro que senta na parte de trás e não usa o cinto de segurança. A gente tem flagrado famílias viajando com crianças no colo, sem a cadeirinha. Então, providenciem, usem a cadeirinha, usem de forma correta esse dispositivo de segurança para as crianças. Foi encontrada morta a idosa que estava desaparecida em Muniz Freire, no Caparaó. O corpo de Maria das Graças de Oliveira Machado, de 70 anos, estava em uma área de pasto, em um local de difícil acesso perto da casa dela. O corpo foi encontrado por um morador da região. A idosa estava desaparecida desde a quinta-feira da semana passada. As buscas estavam sendo feitas pelo batalhão de cães e até um drone foi usado na ação. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal para passar por exames que vão apontar a causa da morte. Um homem foi morto a pauladas no bairro João Goulart, em Vila Velha, e a suspeita é de que ele estaria furtando na região. A polícia está investigando o crime. Foi nessa rua que o Elton da Silva Vargens, de 30 anos, morreu. Fica em João Goulart, Vila Velha. Na polícia, o nome dele é limpo, não tem passagens. Mas na comunidade pesavam contra o Elton acusações de furto e roubo na região. Quem as fez não se sabe, nem se é verdade. Não se sabe se o homem foi pego em flagrante por conta do furto dessa bicicleta. Mas o que se sabe é que ele foi trazido por várias pessoas por essa rua até esse quintal aqui. E justo aqui, ele foi julgado, condenado, sentenciado e executado. O rapaz agonizou até a morte. O SAMU teria sido chamado, mas os socorristas não puderam fazer mais nada. O Elton já estava morto. Agora, a polícia vai investigar a autoria e a motivação, se realmente foi por roubo ou se existe um outro motivo. E um homem foi preso após uma perseguição policial na Serra, foi no bairro Felrosa. Os suspeitos passam de moto em alta velocidade e sem capacete. Eles são perseguidos por uma viatura da PM. Os veículos passam por uma praça lotada. A polícia decidiu fazer a abordagem quando os suspeitos começaram a fazer um barulho com a descarga da moto, mas a dupla teria resistido. Foi aí que começou então essa perseguição. A multidão que participava do baile não autorizado teria jogado ainda garrafas de vidro nos policiais. Um homem de 20 anos foi detido, levado para a delegacia, só que o outro suspeito, infelizmente, conseguiu fugir. No próximo bloco, o sufoco e o alívio da família da capixaba que conseguiu sair da Ucrânia, país que vem sendo atacado pela Rússia. Um instante só. Hoje foi um dia de alívio para muitos brasileiros e para uma família capixaba que conseguiu voltar ao Brasil. Fugindo da guerra da Ucrânia, eles relataram como foi difícil não ter amparo do governo brasileiro e como enfrentaram a fome nos primeiros dias de guerra. Acolhimento, segurança.
O abraço de Liara Vojnovic no pai representa o conforto diante do medo que ela e a família passaram durante os dias que ficaram em Kiev, na Ucrânia, enquanto o país é atacado pela Rússia. Nesta madrugada, no aeroporto de Guarulhos, depois do abraço no pai, a influencer capixaba, a equipe do SBT em São Paulo, falou, desabafou. O sentimento maior foi que eu poderia ter feito algo, mas ao mesmo tempo eu fiz algo pelos meus filhos. E eles já conseguiram sair de lá. No momento ali tinha muitos brasileiros também sem família, que estavam sozinhos, e muitos saíram somente com passaporte para poder pegar as fraldas, porque a seleção, eu tenho muita gratidão ao técnico do Shakhtar também, que é italiano. Ele, no primeiro dia, houve a oportunidade dele sair, mas ele disse, eu não vou sair daqui enquanto os meus jogadores não saírem. E foi assim, eles no meio da guerra, eles conseguiram ir até o mercado, trouxeram algumas fraldas no último dia, conseguiram pegar 2 caixas de leite, latinha de leite, porque era o que restava no mercado. E então eu tenho eterna gratidão por eles. E relatou a vida em meio a um ambiente de caos, conflito, guerra. Eu lembro que quando a gente fugiu, nós saímos até um trem. Aquele trem tinha pessoas de toda nacionalidade. Era um trem onde a gente estava disputando por vaga. Não foi uma coisa assim preparada. Nós sempre, a embaixada deixou claro com a gente que se a gente quisesse sair dali seria por nossa conta e risco. Deu tempo da gente pegar 2 maçãzinhas, eu tenho 2 filhos, peguei 2 maçãzinhas, meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora que eu vou matar minha fome. Peguei o caroço da maçã e comi. O jogador de futebol Maicon Andrade, marido de Liara, também falou do caminho da família até conseguir, de fato, embarcar para o Brasil. Foram momentos difíceis, né? Como vocês podem ver, estava com famílias e muitas pessoas estavam com a gente. Os meninos, se Deus quiser, vão conseguir chegar bem também. Momento de alívio, né? Um alívio e de felicidade agora de poder encontrar todos e todos bem. A Liara, o Maicon e os 2 filhos conseguiram chegar ao Brasil nesta terça-feira, na madrugada desta terça-feira, assim como muitos brasileiros que conseguiram sair da Ucrânia. Mas como você viu na reportagem, o próprio Maicon dizendo, né, foi uma verdadeira peregrinação para conseguir de fato chegar ao nosso país, voltar para o Brasil. A família, por exemplo, só conseguiu um voo para todos, com assento para todo mundo, na segunda-feira, saindo de Frankfurt, na Alemanha. Nas redes sociais, a família postou um registro de quando conseguiram deixar a Ucrânia no domingo. Em outra publicação, agradeceram as orações e torcida dos brasileiros e também pediram para que orem pelos outros que ainda estão no país. A família teve que ficar em um hotel assim que os ataques à Ucrânia começaram na última quinta-feira. Liara registrou tanques de guerra circulando pelas ruas a caminho do hotel que funcionou como abrigo. Também pela rede social, relatou as dificuldades dessa guerra. É desesperador ver os nossos filhos, as pessoas que estão aqui. O abraço de pai e filha simboliza, mais uma vez, o acolhimento, a segurança, que é o que precisa brasileiros que estão a um oceano de distância e o povo de uma nação vizinha que vive os horrores de uma guerra. Inaceitável que isso esteja acontecendo ainda hoje, né? Olha, gente, até domingo, 80 brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia e outros 100 registrados na Embaixada do Brasil em Kiev ainda estavam em solo ucraniano. Agora eu vou te mostrar essa imagem aqui, são 2 mães de 2 meninos que aparecem aqui, elas estão super angustiadas, mães dessas crianças. Sabe o que aconteceu? Elas estão sem notícias dos filhos, isso há 5 dias. Os colegas Renato Borges dos Santos Nunes, de 11 anos, e Wesley Fernando Souza Santos, de 12 anos, saíram na última sexta-feira e não voltaram para casa. Eles moram na mesma rua no bairro Felrosa, na Serra. As mães estão angustiadas em busca de notícias das crianças. Eu não sei onde que ele está, eu não sei se ele está comendo, eu não sei se alguém está fazendo maldade com ele.
A gente não tem notícia de nada. Se alguém souber de alguma coisa, de um paradeiro, o nome dele é Wesley Fernando Souza Lopes, tem 12 anos. Se vocês souberem de notícia, por favor, estejam avisando a gente. Amigos e familiares de Najara estão ajudando a fixar cartazes pelo bairro. Fotos do menino também foram compartilhadas nas redes sociais. Renato e Wesley foram vistos pela última vez seguindo aqui de bicicleta em direção a Jacaraípe. E foi lá na praia que no último final de semana os dois meninos foram vistos. Testemunhas comunicaram à família. Os familiares dos dois garotos foram até o local, percorreram toda a orla, mas não conseguiram localizá-los. A gente está fazendo busca todos os dias e pessoas lá falaram que viram ele na praia, em quiosques, acompanhado de outras pessoas, de outras crianças. Mas a gente procura, mas a gente nunca acha. Najara também mostra o boletim de ocorrência. Ela reclama que a delegacia de pessoas desaparecidas está fechada no período do carnaval e só reabre na quinta-feira. Eu tenho que esperar até quinta-feira para eles dar um retorno para mim poder fazer uma ocorrência na delegacia. Só que é agoniante eu esperar até quinta-feira para mim saber, para eles começarem uma investigação para procurar o meu filho. Renato está completando 11 anos nesta terça-feira. Emocionada, Najara deixa um recado para o filho. Eu não aguento mais essa angústia, que está doendo, que é para ele voltar para casa. Que desespero, hein? Olha, gente, quem tiver qualquer informação sobre os meninos pode entrar em contato com a família. O telefone é 98811-0459, vou repetir, 98811-0459. Nada de passar informação falsa, viu? A seguir as dicas para curar a ressaca após os dias de folga. É já já. A procura por medicamentos para dor de cabeça e estômago também aumenta nessa época do ano. Você já sabe por quê, né? Muita gente fica preocupada com essa ressaca depois do carnaval. Com o carnaval e o verão sem bloco na rua, a praia virou a saída para os capixabas. E aquele drink para espantar o calor. Nada mal, hein? Mas e se exagerar? Como faz para curar a ressaca? Jamais faça o consumo de álcool estando em jejum e desidratado. A chance da ressaca vir vai ser muito maior. E sempre que estiver fazendo o consumo do álcool, lembre de intercalar com um copo de água. Para enfrentar esses dias quentes, o foco tem que ser na hidratação. Mínimo de 2 litros de água por dia. A gente pode trabalhar com chás também, inclusive gelado, com pedrinhas de gelo ali na beirada da praia, na beirada da piscina. É bem bacana, a gente consegue até improvisar um drink ali. E também os sucos, né? Os sucos naturais ou em polpa, sem adição de açúcar e adoçante, sem coar. A gente tem alimentos também que são ricos em água, como chuchu, melão, melancia, abacaxi, laranja, que também dá para entrar ali na nossa rotina. Viu só, né? Dá sim para ter uma alimentação saudável durante todo esse feriadão, mas mesmo assim, com todas essas opções, ainda tem gente que precisa recorrer aos medicamentos para curar a ressaca. Normalmente nesses feriados prolongados, na quinta e sexta-feira, o pessoal vem para a farmácia para poder montar um kit de sobrevivência do carnaval mesmo. Leva o remedinho de dor de cabeça, o remedinho para proteger o fígado, o antiácido. E se bater aquela dor de cabeça, atenção! Se for usar algum analgésico para dor de cabeça, evita analgésico que tem paracetamol, porque esse medicamento costuma agredir um pouquinho o fígado, né? Você já agrediu na noite anterior, procura analgésicos com formulações sem paracetamol. Após o feriado, você pode voltar à rotina tranquilamente. Não precisa ser radical. O lance é não entrar em desespero, né? Então também não precisa ser radical ao extremo, 2, 3, 4 horas de academia e sair cortando aí todos os carboidratos da dieta, porque a gente acaba levando esse organismo a um estado de descompensação metabólica. Então é a gente voltar para aquele ritmo que a gente tinha antes do feriadão. Só curtir com moderação. TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.